Vladimir Lenin tinha 17 anos quando seu irmão tenta explodir a carroça do czar russo, Alexandre III, como forma de protesto de um grupo terrorista do qual ele fazia parte. Seu irmão falha e é condenado à morte. A partir deste momento, Lenin intensifica sua vida política por meio dos estudos de direito até que conhece a obra de Marx e Engels, nos livros Manifesto Comunista e O Capital. Lenin foi se tornando cada vez mais radical e, nos meados da Primeira Guerra Mundial, entende que é a oportunidade perfeita para antecipar a Revolução Proletária por meio da revolta armada. Em outubro de 1917, Lenin cria o primeiro país comunista da história. 5 anos depois, Lenin morre, e aquele que era para ser seu sucessor natural, Leon Trotsky, por defender que o comunismo deveria ser aplicado no mundo inteiro, sofre um golpe de Joseph Stalin, o homem que via ganhando poder dentro do partido, com a ideia de focar seus esforços na Rússia. Stalin só desocupará o governo depois de 30 anos, deixando para trás mais de 20 milhões de pessoas mortas. Essas consequências são fruto da mentalidade revolucionária, que vislumbra uma utopia teórica, e por se tratar de uma ideia sobre um futuro idealizado, não pode ser submetido a nenhum crivo de moralidade ou razão do presente e muito menos do passado. O comunismo sempre renegou a natureza humana, usando teorias supostamente científicas para embasar a busca de um novo homem. O extermínio humano se justificava na busca de uma sociedade apenas de homens evoluídos. A famosa utopia comunista. Porque o socialismo, ele captura as consciências, e aquelas que ele não consegue capturar, ele esmaga, ele mata. E a grande massa, né, não tinha acesso a nada. O cara levava 10 anos juntando dinheiro. Se daqui a pouco um vizinho delatasse que você, porventura, estaria conspirando contra o regime, o sujeito sumia da noite para o dia, e as crianças eram levadas para um orfanato. Ele é, na verdade, um sistema opressor. O socialismo, o comunismo é um sistema arcaico, violento, assassino, né? E que, sobretudo, impede as pessoas de exercerem um direito fundamental, que é a liberdade, né? Os dois direitos principais do indivíduo, do ser humano, é a vida e a liberdade. O socialismo, o comunismo suprime isso. E há décadas tem grupos que tentam fazer isso no Brasil, implantar isso no Brasil. Nós tivemos as experiências das revoluções socialistas e do próprio histórico do marxismo, nas tentativas práticas, que são desastrosas, que foram desastrosas, né? Como você pesa essas coisas, entendeu? Aí eu tenho pensado muito nisso com os meus botões. Quando eu volto da luta na rua e tal, eu paro para pensar e eu acabo chegando ciclicamente à mesma conclusão. Eu quero correr esse risco. Não havia espaço. Os partidos à esquerda chegam ao poder via eleitoral, que é a lei 98, que, portanto, não tinha que ficar preocupado com toda a eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Así es la derecha, así son ellos. Para ellos solo hay cuentas bancarias, para ellos solo hay negocio, para ellos solo hay maldad. Es el capitalismo, ¿no? Nosotros los socialistas creemos en la alegría, en la felicidad. Venezuela, dices, estoy contra el gobierno, te matan.
la inseguridad es terrible al punto de que me han llegado a robar un pan saliendo de una panadería. Na Venezuela, a crise econômica gravíssima que o país enfrenta tem reflexos na segurança da população. É o que mostram os enviados especiais a Caracas, José Roberto Burnier e Thiago Capelli. Desabastecimento, filas para comprar comida, para comprar remédios, caos na saúde, preços que não param de subir, qualidade de vida que não para de cair. A pobreza atinge 80% da população e empurra o país para a violência. Um telefone, ou por não ter nada, nem um telefone para dar para o ladrão, e eles matam por qualquer coisa. A vida não vale nada. Brasileira de São Paulo, Jaqueline mora há 8 anos em Caracas com o marido e os 2 filhos. Eles contam que a Venezuela mudou muito desde que chegaram aqui. Quando se vai ao aeroporto é com carro blindado, quando se sai na rua com muito cuidado. Para nós outros, né? Essa gente que acaba de estar aí, vale. Mira, el hombre salió que cuando iban, mira, ven, están saliendo, ¿eh? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Mira, una rata subiendo. Entonces ellos agarran, la mujer sube y ellos se meten, y ellos salen. Mira que como le da la reja, mira, ya la abrió y ya se metió. Pero ni uno se cae, mamá, que no todo el descanso. Lo que se regresa es porque no son ocupados. Estoy indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil, coño. Duele la mujer que enterraba a su bebé diciendo gracias, Dios mío, porque no tenía con qué alimentarlo, coño. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una puta dictadura, una tiranía maldita. E meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos en favor de los povos oprimidos de América Latina. Nos están quitando la libertad en este momento y no es posible que nosotros nos quedemos callados. No es posible que hayan partidos que hablen a favor de Maduro sin saber lo que está pasando. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, reconheceu ter responsabilidades na grave crise econômica que abala o país. Culpa que ele fez questão de dividir. Os modelos produtivos que hasta ahora hemos ensayado han fracassado. Os modelos produtivos que usamos até agora fracassaram. A responsabilidade é nossa, minha e de vocês. É minha, é tua. A Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, enfrenta hiperinflação e 4 anos de recessão. Uma grave crise que se traduz em escassez de alimentos básicos e medicamentos. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Contra o golpe é ocupar as propriedades deles ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. E eu defendo, deputado Wilson Leitão, que todo cidadão brasileiro possa ter uma arma dentro de casa. Me desculpa, excelência. Alguém falou agora há pouco aqui, se eu sair de casa e encontrar outra pessoa morando com minha família, essas pessoas não vão apenas invadir tua propriedade privada, vão abusar da tua família, vão com toda certeza cometer todo e qualquer tipo de atrocidade à tua família. Aqui, senhor insiste, não é questão de mostrar quem é mais ou menos macho aqui. Agora, por favor, não vá na minha casa. Até não mande seus cupinchas de lá. Se quiser ir para Vossa Excelência, que ele se encontra lá, sem problema nenhum. Vivemos em um capitalismo debilitado, sufocado pelo governo, chamado em inglês de crony capitalism. O governo regula diversos mercados. Agências reguladoras como a Anatel não deixam você ter escolha no mercado de telefonia. E a Ancine define uma cota de conteúdo nacional nos cinemas e nos canais de TV por assinatura. 11 milhões de pessoas trabalham para o governo brasileiro. Eles são pagos com o dinheiro da arrecadação de impostos.
Todos esses funcionários têm salários vitalícios e não podem ser demitidos sem justa causa. Os nossos 513 deputados federais podem ter até 25 assessores. Contam com auxílio moradia, 14º, 15º salário e cotas de gastos parlamentares, que englobaram o auxílio paletó, uma ajuda de custo para comprar ternos que em 4 anos gastou 252 milhões de reais, e outros 600 mil cargos de confiança do governo. Esse mecanismo abre brechas para a corrupção ao criar um mercado de cargos, usado como moeda política em negociações de alianças partidárias. 1/4 dos funcionários em cargos de confiança eram filiados a um partido, e 80% deles era do PT. Todos os ministros do STF têm direito a motorista particular, o que não ocorre, por exemplo, na Suprema Corte Americana. Segundo o Portal da Transparência, só em São Paulo há 311 motoristas à disposição dos juízes. A Câmara Municipal tem 26 motoristas, 13 garçons, 7 auxiliares de cozinha, auxiliares de serviços odontológicos exclusivos, cirurgiões, dentistas, oftalmologistas, lubrificadores de veículos e vidraceiros. Acho que hoje em dia não resta a menor dúvida que a gente está numa atmosfera totalmente comunista. Né? As pessoas são comunistas. O comunismo tem anticorpo porque eles têm uma dialética que não se sustenta. Então eles vão trocando de preferências. Agora, tem coisas importantes para a gente realçar aí. Você vê que a Rússia, que está fantasiada de ortodoxa de direita, está criando o maior exército do mundo com a China. Né? E dizem que essa aliança está por trás de todo esse Fórum de São Paulo, né? Que eles querem restituir a cortina de ferro com o Fórum de São Paulo. O Foro de São Paulo é a instituição que organiza a estratégia socialista na América Latina. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Antes que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Não, fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Algo simple como una pastilla para el dolor de cabeza no hay.